Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus nos colocamos na Tua presença, Pai, em nome de Jesus, estamos aqui para a honra e glória do Teu nome, usa a vida do Caio, Papai, traga sabedoria, Papai, clareza, entendimento, que seja, Papai, de uma maneira simples, Arabai, Ishtekandararai, que venha, Papai, alcançar muitas almas, curar, libertar e salvar, em nome de Jesus, eis-nos aqui, Senhor, que seja feita a Tua vontade, amém. Olá, queridos, a paz do Rei Jesus, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é o quadro Cartas Vivas e o meu convidado é o evangelista Caio. Bem-vindo, Caio. Obrigado, Dani. Ele é da minha igreja Chama Viva. O Caio tem 25 anos, Caio? 26 agora. 26 anos. Ele também é profeta e ele está aqui para compartilhar com a gente muitas experiências que ele teve com Deus. Também vai contar o testemunho dele, também vai liberar uma palavra. Ele é um grande pregador, viu? Prega muito, Deus usa muito esse menino para a glória de Deus. E Caio, fica à vontade. Primeiramente, uma boa tarde a todos, né? E quero começar agradecendo a Dani pelo convite que você me fez. Para a gente estar aqui, né? Podendo contar parte do nosso testemunho, contar algumas experiências, trazer uma palavra pessoal. E o objetivo disso é alcançar o máximo de vidas possível, curar corações feridos, quebrados, machucados, não importa como tiver, e trazer Jesus para dentro da tua vida. Amém? Amém. E também te parabenizar pelos Obrigada, Caio. mais de 100 mil inscritos, né, que você tem no seu canal, tem sido um canal de bênção. Para a glória de Deus. Amém. Caio, qual a experiência, qual a maior experiência que você já teve com Deus, assim, que te marcou mesmo? Se você quiser dividir com a galera. Olha, a maior experiência que eu já tive com Deus foi quando, há aproximadamente 5 anos atrás, né? Que eu estava vivendo um momento de decepções na minha vida. Vivi um momento de dificuldade muito grande. E o que acontece? Eu me deparei em um momento em que era só eu e Deus. E é difícil, né, quando a gente chega nesse momento, porque aí ninguém mais te entende, você recorre às pessoas e elas não te entendem. Então eu cheguei no momento, estava morando com os meus pais ainda, né, no caso, e chegou esse momento de uma aflição muito grande, né, na minha vida, a qual eu comecei a me lembrar das promessas que Deus havia feito um dia na minha vida. Você é cristão há quanto tempo? Olha, que eu me converti de verdade tem aproximadamente 5 anos, 5 a 6 anos. É praticamente o mesmo tempo que eu. Isso, né? Mas assim, eu sempre conheci a palavra de Deus, desde quando eu era criancinha, né? Ia para a igreja, tinha ali 6, 7 anos, né? Os meus pais me levavam, e ali sempre tinha palavras liberadas diretamente para a minha vida, que um dia eu seria um grande pregador, que um dia eu viajaria o mundo pregando, evangelizando. Quando a gente é jovem, a gente começa ali a trilhar alguns outros caminhos, por influências de amigo, influências do mundo, influências musicais. Então eu comecei ali a criar um outro caminho. E chegou esse momento na minha vida, que eu comecei a me lembrar das promessas que Deus havia feito na minha vida. Que um dia Ele faria de mim um grande pregador, uma grande ferramenta nas mãos dEle. E essa experiência foi tremenda, por quê? Porque partiu de uma oração. Eu falo assim, que costumo falar que você estava desviado nesse tempo? Estava completamente desviado, afastado. E você já tinha tido um encontro verdadeiro com Deus? Não, ainda não. Entendi. Então, o que você vai contar pra gente agora foi quando você teve um encontro verdadeiro. Isso. Entendi. Foi um encontro que eu tive verdadeiro com Deus mesmo, né? Foi assim, eu dobrei o meu joelho. Tava completamente sem direção, afastado, tava com depressão? Quebrado. Eu não cheguei a estar com depressão, mas eu estava com uma aflição muito grande na minha alma. Né? Parecia que era Deus me despertando, falando assim, acho que está chegando a hora, né, de você deixar tudo para trás e você começar uma nova vida comigo. E eu lembro quando eu dobrei o meu joelho para mim orar. E talvez foi a oração mais sincera que eu fiz, né? Foi algo assim, igual eu falo sempre, entra na presença de Deus sem máscara, porque Deus ele te conhece, né, Dani? Não adianta a gente querer
chegar na presença de Deus assim, de uma forma querendo esconder alguma coisa aqui, querendo ocultar outra coisa lá e achar que Deus ele não conhece, porque Deus ele nos conhece e nos conhece muito mais do que nós mesmos. Então ali eu fiz uma oração sincera com Deus. Eu falei: Deus, a partir de hoje eu deixo tudo para trás, eu entrego a minha vida como uma oferta viva para o Senhor. Então foi uma oração muito forte assim que eu fiz. Só um minuto. Vamos fazer assim, quando eu quiser falar alguma coisa eu te cutuco. Isso. Pra você entender, porque acho que se eu ficar te cortando vai ficar feio. Isso. Já me chamam de Faustão, já. Já que cortando? Já me chamaram de Faustão. Então eu vou fazer assim, tá bom? Então, eu tinha aproximadamente 21 anos quando isso aconteceu. E eu fiz essa oração sincera, eu entreguei tudo para Deus. Eu me entreguei com uma oferta viva para Deus. Falei: Deus, a partir de hoje eu vou trabalhar com o que o Senhor quiser que eu trabalhe. Eu vou me casar com a mulher que o Senhor quiser que eu me case. Então eu vou me dedicar à tua obra, eu vou me entregar como uma oferta. E a partir do momento que eu fiz aquela oração, Onde eu você senti... fez essa oração? Foi no meu quarto, né? Sozinho? Igual aquela palavra, que entra no teu quarto, fecha a porta, isso é muito forte. Entra no teu quarto, fecha a porta e fale com teu pai em secreto, porque ele te ouvirá. Então foi isso daí que eu fiz, só que eu fiz de uma forma que eu nunca havia feito, e ali foi uma coisa muito sincera, e Deus ele ouviu aquela oração. Talvez Deus já estava esperando aquela oração, né? E eu me entreguei. O interessante dessa experiência que eu tive é que, com as nossas próprias forças, eu aprendi que a gente não vai muito longe com as nossas próprias forças. Porque a partir daquela oração eu comecei a sentir uma vontade de jejuar. E eu sempre, nesse período todo, eu tentava ir para a igreja. Eu ia, ficava um tempo, ficava tipo uma semana. Talvez você que está ouvindo aí né, esse testemunho aqui meu, essa pequena experiência, você também estava passando pela mesma coisa que eu. Às vezes a gente fica 15 dias e vai. Quando você vai ver, você se esfria e você vai estar fazendo as mesmas práticas. Você não consegue ser constante e abundante na presença de Deus. Então eu era assim também. Só que a partir do momento que eu fiz essa oração, eu comecei a ter ali uma experiência com Deus. Comecei a sentir uma força para orar. Eu comecei a sentir uma força para jejuar. E assim, foi tremendo. Por quê? Porque aí tinha um cunhado meu também, que morava lá em Guaianazes, né? O Adalberto, ele era um pregador. E ele começava a me chamar para ir para o monte, Dani. E ali no monte, eu comecei a receber dom de profecia, recebi um renovo da parte de Deus tremendo, eu recebi ali dom de revelação, e tudo isso foi em um pequeno espaço de tempo, isso foi em 6 meses, isso não demorou muito, né, pra E acontecer. antes disso você não tinha dom nenhum? Não tinha dom nenhum, não tinha dom de nada. Você buscou no monte? Busquei no monte, eu busquei no monte, eu mergulhei, né, nas águas do Espírito. Amém. Verdadeiramente, eu mergulhei, e não demorou muito para mim poder, as pessoas começaram a me enxergar. E aí veio a primeira oportunidade para pregar. Foi até engraçado, né? Porque Deus ele é tremendo. E eu morava num bairro, e naquele bairro tinha uma igreja, Assembleia de Deus do Belém, o pastor Ramon, né? Espero que até um dia ele veja esse vídeo. Eu acho que ele vai dar muita risada disso que eu vou contar, mas eu ainda nunca tinha pregado na minha vida, né? Apenas a nossa pastora, a pastora Maria Gomes, ela dava algumas oportunidades ali para mim poder dar uma palavra, mas eu nunca tinha pregado. Era mais tímido? Era mais tímido ali, né? E aí um membro da igreja dele, acho que não me lembro assim se era um culto específico, eu sei que era um culto de sexta-feira. E aí o irmão falou: Caio, tem como você pregar na sexta-feira lá na igreja? E aí já subiu o gelo no coração, né? Só que é engraçado que quando a gente está com Deus, Deus ele está ali no nosso ouvido e fala: vai porque eu sou contigo, né? Então Deus ele falou para mim: vai, eu vou te dar a palavra. E aí eu naquele jejum, naquela oração, naquele primeiro amor fervoroso, eu aceitei o convite e comecei a estudar a palavra de Deus. E Deus ele me deu uma palavra, Números 23, eu não me esqueço dessa palavra, né? Não a maldição contra o povo de Deus, contra a casa de Israel.
E eu li todo aquele textão e fiz o esboço, aquela coisa, né? Linda. Só que quando eu cheguei para pregar, primeiro começou a vir 10 pessoas, 15 pessoas, e aquele culto encheu. Eu achei que ia ter poucas pessoas no culto, né? Só que tinha muita gente ali naquele culto, e eu senti vontade de ir embora. Nossa. Né? E eu abri a palavra e eu estava todo trepidando, todo tremendo ali. E aí eu me embaralhava todo ali na hora que eu estava lendo, né? Ainda não tinha tido oportunidade. Mas todo mundo sabia que você ainda era novo pregador, Todo né? mundo sabia ali, era uma, como diz assim, uma revelação. Sim. Foi assim, era... eu nunca tinham me visto pregando, então tava todo mundo curioso, falando assim, será que vai sair alguma coisa daí, desse né? rapaz aí? Porque ele tá aí, né? Esse terninho, essa gravata. Então, o que será que vai sair dele? E eu totalmente na dependência de Deus, porque a gente tem que andar na dependência dele mesmo. Até para quem tem experiência, até quem já prega há muito tempo. Isso, a queda... Tem que estar na dependência. A queda do pregador é quando ele acha que ele já faz por si só, aí começa a queda dele. Sim, porque aí começa a pregar isso, com o próprio entendimento, né? Isso, e igual hoje tem muito pregador famoso que é caído aí. Teólogos. Isso, ele só prega as experiências. Não buscam a inspiração divina, isso, né? ele já não tem mais unção, né? Ele prega ali as só experiências, palavra, né? só palavra. Só letra. Isso, é só letra. Mas você vê que tá faltando alguma coisa. Você fala, esse cara tá caído. Dá pra ver, né? E ele ainda tá nos altares pregando porque ele traz sobre si um nome, um peso que um dia Deus colocou na vida dele. Então, assim, eu peguei a Bíblia, comecei a trepidar toda ali e me embaralhar lendo. Eu falei assim, eu vou embora. Eu acho que eu vou falar por mão que eu vou deixar tudo aqui e eu vou embora pra minha casa, porque eu vou passar vergonha aqui hoje. Né? E foi muito engraçado o pastor olhando e falando assim, e aí, cara, tá tudo certo e tal, né? E aí veio a hora das ofertas, né? De recolher as ofertas, que é a hora que antecede a hora do pregador, na grande maioria das igrejas. E aí, o que acontece? Eu peguei o microfone. Eu sei que quando eu peguei o microfone, eu falei, Deus, se hoje for o dia, hoje é o dia. Né? Eu falei assim, hoje é o dia, ou o Senhor vai mostrar que o Senhor tem uma obra aqui na minha vida, ou eu vou ser envergonhado, vou para dentro da minha casa e vou, né, ficar ali, porque hoje é o dia, né? Então, assim, eu lembro quando eu peguei o microfone, eu abri a Bíblia, coloquei o esboço, eu não cumprimentei a igreja, né? Porque eu estava tão nervoso, só que tem um porém, né? Você já foi direto na palavra? Depois ainda que eu falei, eu esqueci de saudar, então eu cumprimentos aqui os irmãos. Mas acho que todo mundo estava entendendo, né? Tava todo mundo entendendo ali, só que tem um porém nesse meio todo, Dani. Né? Nessa inexperiência toda tem um porém. O porém é que eu li o versículo. E quando eu li o versículo, eu senti que um fogo começou a subir dos meus pés. Nossa, que da hora. Eu comecei a sentir que um fogo começava a subir, a subir, a subir. Eu comecei a ficar quente e eu sentia uma grande autoridade que vinha do alto. Entendeu? E aí era como se fosse assim... o próprio Deus ia usando a minha boca e ele ia me dando os flashes na minha cabeça daquilo que ele queria que eu falasse. E eu ia falando e contando, sabe? Deus me usou de uma tal forma que aquela noite eu preguei 45 minutos e eu achando que foi, meu Deus, ele me deu meia hora para pregar e o que eu vou falar aqui? Eu sei que Deus ele me revestiu de uma grande autoridade. Eu preguei ainda, uma alma aceitou Jesus ainda naquela noite, né? E através daquilo, a outra igreja que era perto daquele local soube, né, desse culto e a irmã ligou para mim. E então, ela Deus me chamou para pregar. Deus bradou mesmo. Boca. Deus bradou mesmo. Aleluia. Isso, e a partir dali, é raro uma semana que eu não pregue 2 vezes. E dali já veio outras igrejas e hoje a gente tem agenda em Minas Gerais, Amém, tem agenda no Espírito Santo. Só em Guararema eu já preguei em mais de 60 igrejas. Grande é a seara, poucos são ceifeiros. Entendeu? Então, assim, foi uma experiência tremenda que eu tive com Deus ali, que Deus ele realmente ele assinou e falou, quando eu pego para mim fazer, eu faço, entendeu? Não é você, não é o homem. E às vezes o homem acha, mas eu não sou capaz, mas eu não consigo, eu não posso. Quem sou eu? E eu sou testemunho vivo de que Deus, quando Ele fala, Ele cumpre.
E você aí que tem um chamado, eu deixo um recado de Deus para você, um chamado de um pregador, seja um chamado de levita, seja o que for. Quando Deus ele escolhe, está escolhido. Não existe um ex-ungido, um ex-chamado, entendeu? Então quando Deus ele fala, ele, como eu posso dizer, ele capacita e ele se responsabiliza pela vida daquele que ele chamou, entendeu? Não é pela sua força, não é ali pela... É lógico que você tem que estudar. Não é pela tua inteligência no começo, né? Só que vai chegar um momento a qual você vai ter que estudar. Sim, tem que fazer a nossa parte. Você vai ter que fazer a sua parte, né? Muitos é contra o curso de teologia, mas hoje está mais aberto. Então, eu aconselho fazer um curso de teologia. Bom. Conhecimento sempre é bom. Isso, para você saber o que você vai falar ali também, porque o Espírito só vai te lembrar daquilo que você estudou. Não tem como você sair falando um monte de coisa se você não estudou, você não se preparou para aquilo. E a primeira vez que Deus falou com você foi no monte, então? Que Deus falou com você face a face? Isso, a primeira vez que Deus ele falou comigo face a face, Dani, não foi no monte, não. A primeira vez que Deus falou comigo é mais uma experiência. Vou contar mais essa experiência. Tem várias experiências para contar que eu tive com Deus, né? A primeira vez que Deus falou comigo, que eu ouvi a voz dele, foi muito tempo depois, né? Eu estava na casa dos meus pais, só que eu já estava me sentindo incomodado pela minha idade e tal. E eu sempre busquei a liberdade, sempre busquei ali ter a minha vida, a minha privacidade. E então eu busquei isso. Eu estava noivo de uma jovem, eu ia casar. A primeira experiência que eu tive com Deus foi quando eu estava noivo de uma jovem. E eu queria sair da casa dos meus pais, porque eu queria ter minha liberdade, a minha privacidade, conquistar as minhas coisas, o meu espaço. E então eu saí, ela morava num bairro muito afastado, eu não fui morar com ela, eu aluguei um cômodo, era até próximo da casa dela. Só que o relacionamento não deu certo e eu não tinha nada quando eu saí de casa. E vocês ficaram quanto tempo juntos? Um ano. Bastante foi um ano, tempo, né? Foi um ano, a gente noivou, tudo, ia casar, mas Sim. Por fim que não deu certo, né? Não deu certo, não quero entrar em detalhes, só que ela seguiu o rumo dela, eu segui o meu, que Deus abençoe a vida dela. Só que naquele momento eu me senti abandonado. Te abalou? Abalou muito, porque quando toca no sentimento da gente, a gente fica, né, abalado. E aí eu já tinha saído da casa dos meus pais, então eu estava nessa transição toda. Saí da casa dos meus pais, estava noivo, não deu certo. Então ali eu tive um abalo emocional, um abalo sentimental, um abalo financeiro, porque eu não tinha ainda, né, uma profissão concreta. Então atingiu ali várias áreas da minha vida, mas eu não parei de pregar. Prova de fogo, né? Prova de fogo total. Essa experiência que Deus falou comigo... Você considera que foi o seu fundo do poço ali? Foi o fundo do poço. Foi o fundo do poço porque eu estava ali sozinho, né? Eu estava... ela foi viver a vida dela... Muita coisa ruim ao mesmo tempo, muita coisa né? ruim ao mesmo tempo. Muita coisa ruim ao mesmo tempo. Igual então, Jó, né? Parece que acontece tudo de uma vez, foi né? Foi tudo de uma vez só. E aí surgiram os convites e eu ia pregar. Olha, você ficou firme. Eu sempre preguei. Eu não falei bênção. assim, não vai ser isso que vai me derrubar. Eu tinha em mente que aquilo era uma prova que Deus estava me dando para Ele me levar para patamares maiores na minha vida, né? Eu sempre tive ciência disso, porque eu sempre tive comunhão com Deus. Então, quando a gente tem uma comunhão, a gente começa a entender o tempo e o período que a gente vive, né? E a gente aceita o processo. A gente aceita o processo. Então eu falei assim, Deus, agora é só eu e o Senhor. Eu tô sozinho, eu não tenho móveis, porque quando eu fui morar eu fui catando lixo de um, lixo de outro. Oh, sabe? Fogão velho de um, geladeira velha de outro. E os seus pais ficaram sabendo disso? Ficaram sabendo, né? Eles pediram pra você a princípio, voltar? A minha mãe pedia pra Mas mim você voltar. não quis? Não, eu não quis, porque era um caminho sem volta. Eu falei, não, eu vou daqui... Agora que eu comecei a minha independência... Isso, daqui pra frente, eu não vou voltar pra trás. Entendi. Né? Então, assim, eles ficaram estranhando. Você tinha a direção de Deus pra isso? Tinha, eu sentia no fundo. Você sentia paz? Eu sentia paz, isso, sentia paz e as coisas começaram a dar certo, né? Amém. Por mais que era uma situação difícil, mas humilhante, né? Humilhante, sozinho, então... As pessoas que te viam, com certeza,
já tinham pensado que ele era a tua derrota, né? Isso, falou, meu, a menina abandonou ele. Acabou a vida dele. Desviou, acabou o Caio, né? Eu pedi ela em casamento no altar da igreja. Nossa. Não, mas você não teve culpa. Eu pedi ela em casamento. Você foi super sincero, você acreditou que ia dar certo. Isso, E como muitos casais, acontece de acabar. Isso, acontece, entendeu? Mas é que na igreja parece que é diferente, né? Parece que na igreja tem um peso maior. Eu não julgo ela, porque ela era muito nova, né? Tinha 19 anos, ela não era assim, então digamos, muito nova. Mas talvez ela não estava preparada para coisas assim, né? Para a obra que Deus chama Isso, na vida, para a né? obra, então, se não deu, não era para dar certo, entendeu? Mas assim, eu pedi ela em casamento no altar, e foi toda aquela cerimônia, aquela coisa toda, e era amor daqui, amor dali, só que isso acabou. Então eu me vi sozinho, num cômodo, no meio do mato, eu olhava para os lados e falava, Deus, eu cheguei no fundo do poço, né? Eu cheguei no fundo do poço. E... muitas pessoas no teu lugar teriam se desviado, né? Teria afastado, teria... Até por coisa bem menos, né? Até por bem menos já teria. Isso, Só que, assim, também um recado também que eu deixo também pro pessoal que vai assistir esse vídeo, é assim, não responsabilize Deus pelos seus atos, pelas suas decisões. A gente não pode culpar a Deus por aquilo que acontece de bom e aquilo que acontece de ruim, né? Suponhamos que existem 2 cidades e 2 hospitais naquela mesma cidade. E existe ali em um hospital uma criança que está ali entre a vida e a morte. Ambos são crentes, né? São cristãos. E no outro hospital também existe ali uma mesma situação, um caso de vida ou morte. E os dois estão orando, né? Só que no hospital A criança não resiste e morre. E no hospital B, a criança ela volta a si e ela se recupera e ela vive. Mas os dois são cristãos, né? Mas aí você vai falar o quê? Que o primeiro caso Deus foi ruim e no segundo Deus foi bom? Então isso não se mede por essas coisas que acontecem. Deus, ele é supremo, né? Eu acredito que o que tem que acontecer vai acontecer, né? Deus, ele é absoluto, ele é onisciente, onipresente. Então a gente não pode ficar comparando né, essas coisas. Cada um tem uma história, cada um tem uma vida. Cada um tem uma história, cada um tem uma vida, Deus um tem dia mal. propósitos diferentes, né? Isso, Jesus falou que os pobres sempre estariam convosco. Salomão fala do dia mal. Então Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então não assim, a gente tem que encarar o que vem. Então eu nunca responsabilizei Deus pelas minhas decisões, pelas coisas que aconteceram, nem de bom e nem de ruim na minha vida, né? E essa experiência que eu tive foi tremenda. Por quê? Porque eu saí para trabalhar de manhãzinha, né? E eu esqueci a panela ligada, né? Ali do fogo ligado. E ali tinha uma cortina e pegou fogo em toda a pia, tinha várias tapueres, tinha panela de óleo, eu esqueci ela ligada. Era para ter pegado fogo na minha casa inteira, né? Era para ter pegado fogo na minha casa inteira. Quando eu cheguei dentro da minha casa, ali aquela cortina de pano grosso, né? Aquilo deve ter feito um fogaréu. Foi a mão de Deus que não deixou pegar fogo, ainda não tinha muita coisa. Então se eu tivesse pegado fogo ali, eu não sei o que seria. E aí eu dobrei o joelho e agradeci a Deus. Só que à noite, acabou a força. Tudo no mesmo dia? Tudo no mesmo dia. Nossa, quanto ataque, hein? É muito ataque. Isso é ataque do inferno, porque você estava pregando. Sempre preguei. Qualquer situação que você muita que eu coisa, vivi, eu né? preguei. Eu nunca deixei de pregar. Pegou fogo na cortina. Muita aí coisa. Acabou a luz, tudo no mesmo dia. Tudo no mesmo dia, à noite. Chovendo, acabou a força, aquela ventania no meio do mato, sozinho. E aí eu comecei a chorar. Caramba, hein? Eu comecei a chorar. E uma hora explode, né? Uma hora explode. Eu comecei a chorar, eu dobrei meu joelho e falei, Deus, eu não aguento mais. Eu falei assim, muda a minha história, muda a minha vida, né? E eu peguei o violão e eu comecei ali igual Davi, a tocar e comecei a louvar a Deus. E já era uma meia-noite ali, né? E eu sozinho. E Deus, ele veio até mim e falou comigo. Eu ouvi a voz de Deus. E Deus, ele veio e ele falou assim, ó, olha onde eu te trouxe. Entendeu? Deus falou para mim, amém. Eu te trouxe aqui, eu te trouxe no meio desse mato, nesse cômodo, olha ao seu redor, você já não tem mais ninguém aqui, você não tem nada, entendeu? E eu te trouxe aqui, lembra
de Davi. Davi correu de Saul 10 anos no deserto. Pensa o que ele passou. Pensa o que Jacó passou no deserto sozinho. Então, o pregador ele tem que ter experiência mesmo de vida. E aí Deus ele falou comigo. E eu ouvi a voz dele, ele falou, eu vou te levantar a partir daqui, da onde eu te coloquei. Você está no nada, você não tem nada. E a partir daquele dia, as coisas começaram a mudar na minha vida. Aleluia. Né? Eu falei, Deus, eu preciso de uma profissão. Eu sempre fui vendedor, mas em baixa escala. E eu falei, Deus, eu preciso de uma profissão. Fui pro monte. Eu me vi cortando cabelo. Olha pra você ver, me vi cortando cabelo num monte. E Deus falou assim, ó, vai que vai dar certo. Né? E eu orei. E eu desci. Quando eu desci, eu já fui procurar um curso de cabeleireiro. Fui, em 2 meses que eu estava fazendo o curso, eu já comecei a cortar cabelo em domicílio, porque eu era vendedor, então eu ia vender e já cortava o cabelo das pessoas. E as pessoas sempre acreditaram em mim, eu sempre tive crédito. Uhum. Né? Eu nunca... Uma boa reputação, Isso, né? uma boa reputação. Então eu sempre tive gente do meu lado, né? Então eu comecei a cortar cabelo e ali eu comecei a vender mais produto. Hoje a gente trabalha com calçados, com relógios, né? Estamos entrando na área de roupas também. Então assim, eu comecei a ganhar dinheiro com isso. Né? Nisso eu mudei de casa, fui morar no centro da cidade, uma casa azulejada, 3 cômodos, tudo ali arrumadinho. Eu comecei, e isso também em 6 meses também, né? 6 meses. É profético, né? Isso, 6 meses, né? é sempre 6 em 6. E aí eu comprei uma geladeira ali, e tirava aquela geladeira, era como se Deus ia falar, olha só o que eu estou fazendo com você. Amém. Troquei a geladeira, troquei o fogão, troquei tudo, comprei televisão nova, comprei tudo. Então eu mobilei minha casa, troquei de carro, comprei um carro e já troquei esse carro. Que bênção. Comprei um carro bom, um carro com ar-condicionado, com banco de couro, um carro muito bom. Então é tudo Deus. Troquei de moto, peguei uma moto muito melhor. E Deus falou pra você, tipo, olha aqui onde você tá, e eu vou te tirar daqui e vou mudar a tua vida. Isso, e ele mudou. Que lindo. De fato, então Deus ele te mudou. levou, ele realmente, você tem autoridade de falar assim, Deus me levantou do pó do monturo isso. e me fez assentar em meus príncipes. Isso, eu tenho Porque autoridade. Deus realmente te levou pro pó mesmo, isso. né? Eu tenho autoridade e tenho experiência. Sim, carta viva, né? Carta viva para chegar e falar, não, Deus ele pega mesmo do monturo de lixo e coloca para sentar dentro dos príncipes. Né? Hoje tem agenda dentro do estado, fora do estado. Então tem essa experiência também, que é muito boa também, que eu tive com Deus. Foi logo quando eu comecei a pregar, fui pregar num congresso de jovens numa cidade. E chegando lá naquele congresso, o que acontece? Eu peguei o microfone para me pregar. E quando eu fui pregar, veio uma jovem marchando lá do final da igreja, lá do final lá bem do finalzinho. Aí eu falei assim, Deus, ou eu devo ter feito alguma coisa de errado, e o Senhor vai entregar tudo aqui hoje aqui. Desmascarar o profeta. Né? Porque a gente falha mesmo. Sim, mas Deus ele não envergonha. Eu não sei, só se o profeta estiver brincando muito, assim, ao extremo. Isso, já. A intenção de Deus não é envergonhar ninguém. Assim. A intenção de Deus é curar, te dar chance, curar, abrir os seus olhos antes que tal coisa aconteça. Aí sim ele permite a vergonha. Isso, né? Entendeu? E ela veio até a mim. E quando ela veio, ela apontou o dedo assim no meu rosto e falou assim, ó, hoje eu começo algo novo contigo. E falou assim, eu vou cuidar dos teus sapatos, eu vou fechar as portas para você, eu vou cuidar de você. Então Deus ele te avisou que ele ia fechar as portas. Ele avisou para mim que ele ia fechar as portas. E eu quando trabalhava você no mercado. se viu naquela situação de chegar lá naquela casa que era um barraco então que você tava. Isso, era bem... Você não se lembrou que Deus tinha falado isso para você? Eu lembrava toda noite. E você cobrava de Deus a promessa? Eu falava assim, Deus, quando que o Senhor vai cumprir todas as coisas? Porque pregar é uma bênção. Só que nenhum pregador quer ter uma vida só de pregação. O pregador ele quer ter uma vida abençoada, quer ter uma boa família, casa, quer ter uma esposa, filhos. Ele quer passear também. Quer ter um bom carro, uma boa moto, né? Ele quer ter uma vida normal. Uma vida normal. Ele quer ter uma vida em abundância. Como Jesus disse. Isso, é raro se o cara falar que ele só quer, eu só quero pregar, tá bom. Então, desconfia, né? Desconfia, porque vai chegar uma hora que ele vai ver que não só vai pregar. Não vai aguentar, não. Vai chegar uma hora que ele vai pregar, que ele vai ver que isso daí vai passar a ser uma coisa
do cotidiano dele, né? Não vai ser... Ninguém é super-homem. Entendeu? Existe tempo para todas as coisas. Vai ser uma coisa normal, né? As agendas dele, ele vai ter uma agenda que ele vai ter que cumprir. É um serviço para Deus ali que ele vai ter que cumprir, mas nada que, meu Deus, né? Aquela coisa toda, não, pregar, então não vou fazer mais nada da minha vida. Não, ele tem que ter a vida normal. Tem que ter lazer, né? Isso, e ela falou pra mim, Deus falou através da boca dela, eu vou cuidar de você nos mínimos detalhes da tua vida, eu vou cuidar dos teus sapatos, eu vou cuidar dos teus ternos, eu vou cuidar de tudo, não vai te faltar nada. E aí passou... E aí tudo piorou. Isso, aí depois disso tudo piorou. Isso. É assim mesmo. Isso. E aí na outra semana começou eu saí do desertão. trabalho. Aí na outra semana eu tinha saído do trabalho, recebi uma proposta do meu amigo. E ele falou, Caio, é o seguinte, cara, você tá desempregado, né? Você tem que pagar pensão. Eu falei, é. E aí ele falou, eu tenho perfume pra você vender, né? E aí ele falou, cada perfume que você vender, você ganha R$60 de lucro. Se você esprear 10 num dia, aí claro que você vai vender 1 ou 2. E parece uma coisa, tipo, perfume, cara. Só que Deus falou comigo, você vai começar daqui. Entendeu? E aí começa de baixo, né? Isso, e aí Deus começou a me honrar nessa pequena área da minha vida. Né? Nunca faltou alimento, nunca faltou nada, mas era uma prova, era terrível mesmo. Só depois que Deus ele começou a em alta escala, trabalhar mesmo, eu comecei a ver as coisas andar. Mas assim, foi tremendo, porque quando Deus ele manda, ele fala que ele vai cuidar, ele cuida. Ele cuida. É igual quando ele falou para Elias, você vai largar tudo, deixa tudo e vai para o ribeiro de Querite. E você vai ficar ali e eu vou mandar que os corvos te alimentem. Então, Elias foi, ele não falou para Elias trabalhar, não fazer nada. Ele falou assim, você vai ficar quieto aí e eu vou te sustentar. Entendeu? É mais ou menos assim. Deus, no dia a dia, ele vai trazendo as coisas para você fazer ali. Você vai correndo atrás, só toca que... no coração de pessoas te abençoam. Toca no coração de pessoas te abençoam. Isso, E eu me sinto sustentado por Deus até hoje, né? Não é só porque as coisas melhoraram, mas eu me sinto sustentado por Deus. É uma coisa assim tremenda mesmo. É porque do mesmo jeito que ele dá, ele tira se a gente não der glória pra ele, né? Ele tira. Ele tira. Ele tira da gente. Eu já tive experiência dele tirar por um tempo, mas eu aprendi. Então, gente, essa é a experiência do Caio. Olha que lindo que Deus fez na vida dele. Olha que lindo que Deus fez na vida dele. O seu testemunho, a sua experiência é bem parecida com a minha, viu? Tudo que você falou aí, eu fui me identificando, tipo, assim mesmo, passei por isso. Mas, assim, do mesmo jeito que Deus fez na vida de uma mulher, fez na vida de um homem, né? E, tipo assim, ele é o mesmo Deus, né? Ele cuida dos filhos dele. E é muito parecida a maneira que Deus fez na tua vida, viu? Na minha vida é muito parecido. E por isso que eu dava tanta risada, porque eu me identificando muito. A galera sabe, eles conhecem o meu testemunho que eu vivo contando aqui no canal. Caio, fiquei muito feliz pela tua participação, obrigada. Que Deus te abençoe. Gente, se você gostou dessa experiência maravilhosa do Caio, é um testemunho real, é uma experiência real, realmente ele é um menino de Deus e realmente hoje ele vive um tempo de honra na vida dele. Ele foi humilhado, passou por uma humilhação muito pesada, mas Deus honrou e hoje tudo isso fez dele um homem mais forte para a glória de Deus. Tanto é que através da tua vida Deus te usa para levantar muitas pessoas, né, Caio? Eu acredito que ele vai mudando todo dia. Tudo isso que você passou foi para te deixar realmente mais calejado, mais forte, preparado, né? Isso. E se você gostou desse vídeo, gente, dá um like, comenta, compartilha. E todas as redes sociais do Caio, Facebook, Instagram, WhatsApp também posso deixar? Isso, pode deixar. Para quem deseja convidar o Caio para pregar na tua igreja, tá bom? Está aqui abaixo na descrição desse vídeo e também fixado no comentário. Tá bom, Caio? Muito obrigada, que Deus te abençoe. Dani. Eu que agradeço, tá Queridos, bom? Tchau, a paz, pessoal. beijos, a paz, amo vocês. Espero que vocês tenham gostado, porque eu amei, edificou muito a minha fé e que Deus os abençoe.